Olá, meus alunos! Em nossa aula de hoje, vamos falar sobre o gênero carta de solicitação. É um gênero muito importante porque ele faz parte da esfera social. Em alguma situação, em algum momento da nossa vida, com certeza vamos precisar enviar uma carta de solicitação, porque ela tem como objetivo a resolução de problemas. Então, quando alguém escreve uma carta de solicitação, a pessoa já tem um remetente específico, alguém responsável por resolver o problema. Nesta carta de solicitação, é muito importante também o uso de bons argumentos, para que você possa ter a sua solicitação atendida. Vamos analisar essa estrutura da carta de solicitação com o material que eu separei para vocês. E em nossa aula, então, nós vamos falar hoje sobre carta de solicitação. Em que situação escrevemos cartas de solicitação ou requerimentos? Quem as escreve? Para quem são escritas? Como escrever essas cartas? Como convencer alguém a atender nosso pedido? Sempre que não sabemos fazer algo, solicitamos a alguém que nos ajude, em qualquer situação. Por exemplo, se há problemas em nossa cidade, devemos recorrer aos nossos governantes para que eles tomem providências. Enfim, fazer solicitações é natural, portanto devemos encarar isso. Mas não é só pedir e pronto. Nem sempre somos atendidos. Devemos escrever formalmente nossos pedidos por meio de cartas argumentativas de solicitação, pois precisaremos convencer nosso interlocutor a fazer o que queremos ou precisamos que seja feito. Vamos então estudar a carta de solicitação? A carta é um gênero textual que visa a comunicação escrita e pode ser de diversos tipos: carta pessoal ou familiar, carta comercial, carta de apresentação, carta de reclamação e carta de solicitação. Através da carta, o que se pretende é estabelecer um diálogo entre o remetente e o destinatário. A carta é constituída por uma ou mais folhas de papel fechadas em um envelope, que é selado e enviado ao destinatário da mensagem através do serviço dos Correios. Mas, atualmente, a carta vem sendo substituída pelo e-mail, que é a forma de correio eletrônico mais difundida no mundo, mas ainda há pessoas que sentem prazer em trocar correspondências do jeito tradicional. A estrutura da carta é a seguinte: no primeiro momento nós temos o local e a data. São referências que ficam no início da carta, em geral à esquerda. Depois temos o vocativo, geralmente acompanhado de saudação ou de um termo de cortesia, como prezado, caro, mas pode-se empregar somente o nome do destinatário ou outro termo mais coloquial seguido do nome. Após o vocativo, pode-se colocar vírgula, 2 pontos ou ainda não haver pontuação. O texto refere-se à introdução e ao desenvolvimento da carta. E por fim, a despedida e a assinatura. A despedida varia de acordo com o grau de intimidade entre as pessoas, por isso pode ser formal ou informal, cerimoniosa ou afetuosa. Por sua vez, a assinatura contém apenas o nome do remetente. Qual é a estrutura da carta de solicitação? É uma carta argumentativa, em que a pessoa que escreve a carta vai colocar os argumentos para que a sua solicitação seja atendida. Então essa carta vai conter data, vocativo, o corpo do texto e a assinatura. Outra coisa importante: identificação do problema e suas causas. Exposição de argumentos que comprovem a necessidade de uma solução para o problema. Vantagens para que essa solução traria. Sugestões de possíveis medidas para a solução do problema. Agradecimentos, assinatura. Agora, a linguagem é formal, atenta às normas do padrão culto e precisa haver rigor no emprego de pronomes de tratamento.
Então, a carta de solicitação ela vai apresentar o produtor do texto, que é também chamado de remetente, o papel social do produtor ao escrever a carta, um interlocutor para quem o texto foi escrito, o papel social do interlocutor e a finalidade textual. E aqui um exemplo de uma carta de solicitação, um modelo hipotético. Solicitação de recuperação de vias públicas à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Belo Horizonte. Prezado secretário, nós, cidadãos de Belo Horizonte, pagantes de nossos impostos, respeitosamente diante da presença de Vossa Senhoria, solicitamos providências no sentido de que sejam realizadas com urgência as obras de recuperação das vias do bairro de Lourdes, sobretudo nas ruas Marília de Dirceu e São Paulo, tendo em vista que após as chuvas recentes e enchentes avassaladoras, o asfalto se encontra desgastado, em péssimas condições, pois parte dele foi arrancada pela força da água, deixando a rua cheia de buracos que quase impossibilitam o trânsito, mesmo local. Tudo é praticamente intransitável desde então. Com as ruas neste estado, os veículos sofrem danos e provocam mais acidentes, ocasionando, portanto, não apenas prejuízos materiais, como também riscos à integridade física de quem lá necessita transitar. Aguardamos um retorno positivo e o mais rápido possível, pois temos certeza do quão responsável é esta gestão e o quanto ela se importa com os moradores dessa cidade. Esperamos um posicionamento oficial. Respeitosamente, Associação do Bairro de Lourdes. Então vocês puderam observar essa estrutura da carta de solicitação. E apenas agora as referências que foram usadas para a construção desta aula. Meninos, e ao final do material, eu separei uma atividade que vocês vão fazer. Não deixem de realizar essa atividade, porque ela é bem importante para entendermos como funciona uma carta de solicitação, qual é a estrutura, qual é o conteúdo de uma carta de solicitação. Até mais!